Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo ao canal. Estou gravando aqui agora um vídeo novo que eu já estou prometendo faz algum tempo, que é para falar sobre o patriarcal, masculino e feminino. Esse é um tema assim muito abrangente, tá, pessoal? Bem profundo. É algo que eu sempre tive muita dúvida também. Estudei muito, dediquei muito tempo realmente estudando isso, pesquisando isso, dentro da simbologia como um todo, das religiões, do estudo da psicanálise, da psicologia analítica junguiana, nos movimentos dentro da constelação familiar, para compreender um pouco isso, né, na nossa vida, no coletivo, como isso atua. Justamente a partir daí eu desenvolvi um curso também chamado Despertar do Masculino e Feminino. Eu vou falar isso depois lá no final para quem tiver interesse também. E eu vou abordar aqui um pouco, tá, pessoal? Para a gente já tentar compreender e esclarecer alguns pontos importantes e já poder tirar alguns equívocos, né, que a gente tem, enfim, é natural, né, que nós tenhamos esses equívocos. E para começar eu vou colocar aqui então um texto, tá, que ele vai ter uma breve descrição do que é cada um. E eu coloquei pequeno, então você pausa o vídeo para você poder ler, justamente para não ficar muito grande o vídeo, tá joia? Então vai aí as descrições. Bom, pessoal, então você já leu aí as descrições. Primeira coisa que é importante a gente já esclarecer e tirar esse equívoco é que é exatamente isso, pessoal. O matriarcal não é a mãe, não é o feminino e também não é a mulher. Ele é um arquétipo à parte que ele tem as características dele, as influências dele, as habilidades, os pontos positivos e negativos que a gente vai falar mais à frente. Enfim, ele tem a influência dele, né? Ele é como o arquétipo, pessoal, é como se fosse um recipiente, tá? E aí a gente vai entender que por que ele não é fixo? Porque ele está em constante movimento e transformação. E ele se movimenta, se transforma a partir das vivências através de nós. Conforme eu me aproprio, vamos supor, do matriarcal e movimento esse matriarcal, seja positivamente ou negativamente, ele também está se desenvolvendo e aprendendo, tá? Assim como o patriarcal também. Então ele não é o homem, ele não é o pai, ele não é o masculino. Então, pessoal, nós temos o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, nós temos o arquétipo do masculino, do feminino, ok? São arquétipos separados, né? Cada um tem as suas características, as suas influências, e eles trabalham esses aspectos pelas vivências também, ok? Então vamos, por exemplo, vamos pegar agora um exemplo para compreender essa questão de arquétipo. Primeiro que é legal a gente já compreender que, pela definição do arquétipo, você vai ver que isso se constitui, né, foi construído lá atrás, né, das primeiras vivências, é todo um movimento simbólico que ele vai atuando, que ele vai se construindo. E a mesma coisa, pessoal, por exemplo, né, pega a cadeira. Um belo dia, né, alguém foi lá, teve uma ideia, teve uma visão, e tudo começa por onde?
pela imagem, na mente, né, pela consciência. Você pensa e aquilo vê uma imagem, você começa a criar. É esse o processo. Por isso que o nosso sistema ele é simbólico. A nossa consciência se comunica por símbolos. O nosso sistema todo ele é simbólico. Se eu falar para você agora assim, pense numa garrafa. Cada pessoa que está vendo esse vídeo vai ter a garrafa dela. Existe um símbolo, uma imagem de uma garrafa que é para você, que é diferente do meu, daquele. O que significa? Que dentro dessa simbologia da garrafa, dentro do arquétipo da garrafa, a gente tem isso, vários tipos de garrafa. Então é que nem a cadeira, você foi lá e você tem um arquétipo da cadeira, um modelo, um recipiente, um modelo que é uma forma, um formato que tem daquele símbolo que está se movimentando. Então você tem milhões de tipos de cadeira e cada vez mais a gente está explorando e está desenvolvendo. Então cada cadeira nova que surge, você movimenta esse arquétipo, ele cresce, ele se desenvolve. Por quê? Porque ele está explorando as inúmeras possibilidades de existir daquela forma. Olha que legal, né? Por isso que não é fixo, por isso que ele está em constante movimento, em transformação. Só que qual que é o nosso problema? É justamente nós temos muito mais uma propensão ao passado, a querer regredir, porque da mesma forma que a consciência ela progride, ela também regride. E nós temos muito mais dificuldade com a progressão da consciência do que com a regressão da consciência. A gente está o tempo inteiro regredindo, o tempo inteiro passado, é muito simples. Olha para a sociedade, para todo o movimento, né? Então, por isso que hoje a gente olha o que está acontecendo no mundo, de certa forma, em vez das pessoas darem o passo para frente, que a gente já passou pelo matriarcal, historicamente, pessoal, nós tivemos aí aproximadamente 140 mil anos de controle matriarcal dentro da sociedade. O patriarcal tem apenas 12 mil anos, né? E ele está aí atuando também, né? O matriarcal também está atuando junto, porque você não tem como eliminar mais o matriarcal. O patriarcal veio, trouxe todo um desenvolvimento, né, que a gente precisou, que é desenvolvimento tecnológico, né, todas as revoluções que precisaram ser feitas para ter movimento industrial, enfim. Tudo que se construiu hoje dentro da civilização, ele ocorreu pelo movimento do patriarcal, porque precisou vir este patriarcal para fazer isso, para ter todo esse desenvolvimento que nós tivemos aqui. Quanto tempo era a bateria patriarcal? A gente não sabe, né? Mas qual que é o ideal? É a gente dar o próximo salto, que é a alteridade, para depois da alteridade a gente poder chegar na totalidade, né? Então tem um longo caminho ainda pela frente, né? O que ocorre aí, pessoal, por exemplo, eu vejo, né, algumas pessoas, alguns grupos aí falando assim: o sistema familiar já está falido, né? Isso já é ultrapassado, já não, sabe, isso é bobeira, não existe mais, isso é coisa de conservadorismo. Pessoal, que besterol é esse? Pelo amor de Deus, estudar. Estuda história, estuda lá o desenvolvimento do universo, o desenvolvimento do arquétipo, desses símbolos. É muito difícil, né, precisar o tempo que existe a raça humana, né? Se você vai procurar em livros, em qualquer lugar, fica sempre naquela questão de entre 150 e 400 mil anos. Poxa, uma margem enorme, né? Então eu vou pegar, tá, pessoal, que é onde a grande parte dos livros, onde a gente começa a estudar o estudo realmente da psicanálise, ela vai falar em 150 mil anos da existência da raça humana. Então, pessoal, em 150 mil anos, a gente já passou por tudo isso. A sociedade já passou por aquela questão de todo mundo andar pelado, todo mundo transava com todo mundo.
você não tinha nenhuma ordem social, não existia reconhecimento de paternidade, porque as pessoas não tinham nem consciência de como os filhos realmente nasciam, como era o processo disso. Então o homem ia lá, via a mulher ali, estava, sabe, com tesão, pum, transava com a mulher, pegava ela ali na força mesmo e tal, e acabou. E não dá pra gente dizer, caracterizar se era uma atitude violenta, sério estupro, porque era assim na época, porque as pessoas eram tomadas pelo instinto. É que nem a gente vê os animais. Era instinto, puro instinto. Por isso que veio tendo desenvolvimento também do cérebro reptiliano, que passou para o desenvolvimento do límbico, que veio para o córtex, né? Agora a gente está tendo o córtex pré-frontal. Tudo isso é um desenvolvimento que foi permitindo ter mais consciência, elaborar, compreender, a gente criando uma estrutura mais social de organização. Então a gente não pode olhar e incriminar as coisas sem entender esse processo evolutivo, ok? Então, pessoal, o que acontece? Já passamos por tudo isso. Então, o pai transava com a filha transava com irmãos, a mãe com o filho, tudo, porque não tinha essa consciência, né? Não tinha estrutura familiar. Né? Aquela mulher transava com vários homens ali, como é que ela ia saber quem que era o pai? E ela nem tinha ideia de que era aquilo que engravidava. Então a gente já passou por todo esse processo, já teve, né, todo um desenvolvimento dentro da sociedade, e o pessoal, o que marca profundamente a mudança de controle arquetípico dentro da nossa sociedade, que movimenta realmente, que cria um marco aí, é justamente com dentro o tabu do incesto. Então, pessoal, quem entra com isso é o patriarcal. A gente veio do movimento de aproximadamente 140 mil anos de controle matriarcal. Era só prazer, tinha pouco movimento. No matriarcal é aquele movimento que está todo mundo junto, é como se fosse todo mundo uma coisa só. E sabe, é esse mesmo sentimento que a gente tem quando a gente bebe. Ou seja, o matriarcal, ele é estado também alterado de consciência. Todos esses movimentos que você vê, por exemplo, festa rave, é matriarcal. O uso, em geral, de drogas é matriarcal. A bebida, o vinho e tal, é o matriarcal. O matriarcal, pessoal, é muito isso, né? Essa busca constante por prazer, de estar vivenciando o prazer. E a gente vai encontrar o prazer de várias formas, né? Comendo, né? Então como fico barriga cheia. É que nem quando a gente está naquele estado da criança. Por isso que ele é o arquétipo da criança. Que eu vou lá, mamo, né? Que a pessoa vira até os olhinhos com aquele prazer que tá, né? E aí depois dorme, aquele cochilinho, daquele acolhimento, aquela coisa da proteção, de assim, não ter que me preocupar com nada. Não tem conta para pagar, não tem problema no mundo, não tem absolutamente nada. Eu não preciso me envolver com nada, entende? Eu estou ali num profundo acolhimento, entregue só ao prazer. Isso é matriarcal, entende? Todo esse movimento que a gente está dentro é matriarcal. Então tudo aquilo que a gente vivencia num sentimento de uma profunda união, dessa profunda conexão, é matriarcal. Todo aquele sentimento que a gente tem de estar profundamente acolhido é o matriarcal, né? É um outro tempo. O matriarcal, ele tem um tempo diferente do patriarcal. O patriarcal é esse tempo tempo cronológico, né? Dos minutos, dos segundos, da hora. O matriarcal é o outro, é o tempo de Kairos, é o tempo desse inconsciente, né? Que é algo que você perde a percepção das coisas, né? Você simplesmente está mergulhado, é que nem você entrar, né, numa piscina que você mergulha, você está fundindo, parece que você está com tudo ali, você então relaxa, deita. Quando você chega na sua casa, que você está cansado com um monte de coisa, você vai lá, deita no sofazinho, relaxa.
e você esquece de tudo que você viaja, ou quando você vai meditar, nessa meditação você perde a noção do tempo. Isso é matriarcal. Né? Todo esse movimento, quando a gente faz isso, é um profundo vivência, um profundo estado de estar no matriarcal. Só que o que acontece, pessoal? Por isso que é importante entender o que é esse movimento, o que é importante isso dentro da sociedade. Senão a gente vê aí, o pessoal fica metendo pau e critica. Aí veja um monte de mulher que mete pau e critica o patriarcal, mas ela é totalmente patriarcal. É uma incoerência, né? Como aí tem homem que vai criticar o matriarcal e ele está lá agindo muito dentro do matriarcal também. Precisa compreender, primeiro descolar essa ideia total de que o matriarcal ele está ligado com a mulher, ou com a mãe, ou que o patriarcal está ligado com o homem, ou com o pai. Então se eu agrido o patriarcal, eu estou agredindo o homem. De forma alguma. Você está agredindo um monte de mulher também, ou seja, você vai agredir todos aqueles que estão a favor do patriarcal. Ah, se eu agredir o matriarcal, eu vou estar agredindo as mulheres. De forma alguma também. Eu vou estar agredindo todos aqueles que estão a favor do matriarcal. Entende? O que acontece, pessoal? Se você for lá, por exemplo, assistir o documentário do Osho, isso é muito presente, é muito legal a gente ver lá, né? Então você vê que tem todo aquele movimento do povo ali nas meditações e na parte do tantra sexual e tal, tudo aquilo é profundamente matriarcal. Tudo aquilo que leva para aquele estado alterado da consciência deles, aquele movimento de a comuna, que a comuna, a comunidade é uma coisa só, todo mundo vivendo junto ali, amor, é rezar, é todo mundo nessa felicidade, aquela sensação de voltar a ser criança, de não ter que se preocupar com as contas para pagar, com os problemas, com nada. Profundamente matriarcal. Só que quando eles se mudam, vão para o Oregon, né? E eles começam a ter aquele projeto então de crescimento, começa a se tornar profundamente patriarcal. Primeiro que assim, o que permitiu tudo isso foi justamente o patriarcal, quando eles vão lá e começam a montar uma estrutura financeira melhor, eles criam o próprio banco deles para começar a financiar tudo isso. Minha gata está alucinada aqui com a bolinha dela. Eles vão procurar se organizar para dar esse salto, né, de desenvolvimento. Então, né, o que vai permitindo isso é essa organização que eles vão fazendo, né, para se estruturar, para dar esse salto que eles querem dar. E aí quando eles vão lá para o Oregon, né, compra lá aquele rancho todo, você vê que é muito interessante, porque a própria Sheila, que é a secretária dele, já fala, né, agora é o momento de termos pessoas que estão dispostas a trabalhar, a ajudar, a desenvolver. A gente não quer que pessoas para ficar agora meditando ou para ficar promovendo muito ali o Tantra, né? E querer ficar aqui só no prazer, no desejo, nessa... Elas precisam de pessoas agora ativas, ou seja, eles estão literalmente convocando o patriarcal. Estão convocando o masculino. Para quê? Para ter um movimento. E aí sim, você vai ver homens e mulheres fazendo isso. Mulher tomando esse patriarcal, tomando esse masculino, homem tomando esse patriarcal, esse masculino, e eles lá trabalhando e fazendo, e tudo bem, estão se divertindo, estão curtindo, e estão fazendo isso numa boa. Por quê? Porque estão usando um patriarcal e um masculino de uma forma saudável, de uma forma positiva, bem trabalhada. Então, da mesma forma, pessoal, que você tem os aspectos profundamente terríveis e negativos no masculino, o masculino às vezes é arcaico, bruto, né? Assim, que vai fazer coisas terríveis, você também tem um masculino extremamente positivo, a favor do bem, da vida, do desenvolvimento, a favor de servir o feminino. Um masculino que vai ter prazer em servir o feminino, porque a grande função do masculino é servir ao feminino. Assim como uma das grandes funções do patriarcal é proteger o matriarcal. E é isso que as pessoas não entendem. Então, veja bem, olha agora na sua casa,
onde você estiver, olha em toda a sua volta. Aponta para mim uma coisa que não veio da natureza. Uma. Esse computador que você está usando, tudo, cada pecinha veio da onde? Da natureza. Se tiver alguma coisa aí que não veio da natureza, é alienígena. Lá de onde é que veio, mas veio do universo, da natureza. Então, pessoal, por isso que a gente vai falar que o planeta Terra é esse grande útero, né? Ele é o que tudo produz. Você pega esse petróleo que você está usando, ele levou milênios para ser gerido. Teve um processo de gestação nesse útero, que é a Terra. A Terra é um grande útero. Por isso que a maior parte é água da Terra, né? Acho que 80% do planeta é água. A gente já fala de planeta água, né? E o que acontece é isso, toda a vida vem da água. Nós também, né, viemos da água. Se não tiver água lá dentro do útero, não tem. Toda a vida vem, o ovo lá dentro do ovo você tem lá, né? Então, você vai lá, planta a semente, vai ter um tempo de gestação para nascer, que ela vai vir da terra. Os metais, né, carvão, tudo isso, pessoal. Então, por isso que assim, o matriarcal e o feminino, ele é muito grande para ser proprietário de uma pessoa, para falar que ele pertence à mulher ou ele é a mulher. Não cabe isso dentro de um ser, é muito grande, entende? É algo que se a gente for ficar falando assim, você perde a noção, é enorme, é gigantesco o tamanho, né, que é o matriarcal, o que é o feminino. Uma coisa absurda. E aí sim, nós vamos, através da vivência, nos apropriando disso e desenvolvendo isso. Então a mulher, em geral, ela é uma representante desse matriarcal, desse feminino, assim como o homem, em geral, é um representante desse patriarcal, desse masculino. E nada impede que eu tome o meu feminino, que eu seja alguém também a favor do matriarcal. O melhor, né, que eu procure um equilíbrio entre isso. Esse é o ideal, isso que seria o mais importante, adequado para que nós possamos ir até a alteridade. E aí, pessoal, por mais que alguém diga, né, que então vamos supor que então o feminino seja a mulher e o masculino seja o homem, ok? Se eu venho de um homem e de uma mulher, então eu tenho os dois em mim. Não é? Eu tenho metade então de um homem e de um masculino, eu teria metade então de uma mulher e de um feminino. Então, se o homem fosse o patriarcal e a mulher o matriarcal, eu também teria metade de cada um de mim. Biologicamente, energeticamente. Está aqui. Todos nós viemos daí. Se tem alguém que não veio de um homem e de uma mulher, sim, muito estranho, porque é alienígena, não sei, né? E aí é importante a gente compreender que quando a gente pega, pessoal, lá o arquétipo do relacionamento, por exemplo, no núcleo do arquétipo do relacionamento a gente vai ter dois polos, masculino e feminino. Não existe relacionamento de nenhuma forma que não esteja presente masculino e feminino. Não tem como, pessoal. A minha relação com o dinheiro, a minha relação com o trabalho, a minha relação com o meu corpo, o relacionamento, por qualquer via que seja, vai estar lá o masculino e o feminino. Ah, mas é a relação entre dois homens. Um está tomando masculino e o outro feminino. Ah, entre duas mulheres. Uma está tomando masculino e a outra feminino. Não tem como. Física. Mas o terceiro sexo? Pois é. Onde está? Para a gente falar em terceiro sexo, a gente tem que perceber que tem que ter, então, uma outra polaridade que não seja masculina e feminina. Né? E né, a gente tem mais de 5.000 anos de material de estudo, de pesquisa, desde que vem de muito lá de trás, inclusive toda ciência oriental, ela se baseia em Yang, né, masculino e feminino. Então, para a gente falar aí, por exemplo, no terceiro sexo, qual que seria a polaridade, então? Porque não pode ter um triângulo aí.
alguém vai ficar ferido. Não tem como, não dá para fazer uma relação triangular, né? É muito complicado isso. Então, para a gente poder também falar aí de terceiro sexo, a gente tem que ver de onde vem então agora essa polaridade. Porque já não é mais então masculino e feminino. Né? Masculino e feminino é o que vai movimentar as relações de uma forma geral, pelo que a gente conhece, né? Por tudo que a gente conhece até hoje. E a gente teria que rever tudo, né, de fato. E realmente compreender aonde está agora essa nova polarização, né? Aonde vai atuar isso. E aí então, se o matriarcal fosse a mulher e o patriarcal o homem, o que seria agora então? Né? Qual novo arquétipo teria para esse terceiro sexo? Entende? Teria que rever tudo isso. Aonde está isso? Né? Precisa evocar isso. Aonde está isso? E aí é que tem essa diferença, né, pessoal? A gente compreender o universo desse movimento. Tem que entender aonde isso está atuando. Baseado em quê? Onde está a base que está realmente movimentando isso? E aí, pessoal, justamente por isso que eu posso, então, tomar livremente, né, o masculino e o feminino. Tudo aquilo que está em desordem é uma desordem que está realmente na gente interna. Então, a autoagressão, a falta da autoaceitação tem um desequilíbrio entre masculino e feminino. Se as minhas relações em geral não vai bem, minha relação com o trabalho, com o profissional, com o dinheiro, com tudo, eu tenho que ver porque tem algo profundamente desestruturado aí, né? Sistemicamente. A minha relação com esses polos masculino e feminino não está uma relação harmoniosa, saudável, tá? Disputa, briga, tem um outro movimento aí também, que isso é algo que a gente trabalha profundamente dentro do curso, tá? Que é um curso que eu falei no começo, que é o despertar do masculino e feminino. Então a gente vai trabalhar isso profundamente, né? Desses movimentos masculino e feminino, patriarcal, matriarcal, né? Como tudo isso vai atuando em nós, como eu posso equilibrar, movimentar tudo isso, entendeu? Para a gente compreender melhor, então, é que nem a gente estava falando, né? O que vem e muda, então, dentro da nossa sociedade? Antes, quando a gente estava lá no controle matriarcal, a gente não tinha realmente, né, estrutura familiar, uma organização, porque não é do matriarcal a questão hierárquica, de hierarquizar as coisas. Dentro do matriarcal ele não vê separação, é tudo uno junto, né? É aquela coisa de quando a gente é criança, a gente não percebe que tem uma separação entre eu e a minha mãe. Da mesma forma que hoje, quantas pessoas adultas não conseguem se separar dos pais porque sente essa simbiose, essa coisa grudada, às vezes quer sair, até sufoca, parece que vai morrer, é uma coisa insuportável. É isso, esse é o sentimento, o movimento do matriarcal. É diferente do patriarcal nesse sentido. Então, pessoal, quando começa a entrar o patriarcal e aí ele vem, insere, né, a organização social, que aí vem com a revolução agropastoril, então as pessoas já começaram a entender, né, a plantar, a colher o alimento, a cultivar, a criar os animais, tudo isso já é um movimento do patriarcal que começou a chegar dentro das tribos, das comunidades que tinham ali. Se ele não vem para organizar isso, a gente não tem o desenvolvimento. Então ele começa a colocar isso. Quando ele começa a organizar nessas famílias esse desenvolvimento, não precisa ser mais nômade, né? Vem aqui, senta aqui, come, acaba com o que tem aqui nessa região, já não consegue mais se manter e sustentar ali, eu preciso mudar de novo para ter recurso. O matriarcal antigamente era assim. Então, você pega agora dentro do patriarcal, já tem esse desenvolvimento. E aí quando começa a fazer isso, começa a se criar a estrutura familiar. E aí quando entra esse tabu do incesto, né, que aí já então começa a ter essa percepção do filho, da família, onde você realmente cria a estrutura familiar. E aí muda tudo, pessoal, porque quando eu crio a família, então agora eu tenho reconhecimento da paternidade, da estrutura familiar. Agora existe um marido, uma esposa e filhos, que antes não.
Aí agora eu tenho herdeiros, então existe agora a propriedade, ela tem outro valor. Porque antigamente a pessoa tinha uma terra, morria e ia deixar para quem? Entende? Você construía ali qualquer coisa, um chalezinho, uma casinha, e aí, morria, acabou. Não, tudo isso vai trazendo, então agora eu tenho a propriedade, ela tem um novo sentido dentro da sociedade, ela tem um outro valor, agora eu tenho a questão da herança, então isso vai sendo passado, então agora a gente consegue reter patrimônio, propriedade, isso vai gerando um outro tipo de desenvolvimento social. Né? Só que é óbvio, muitas pessoas vão depois desenvolvendo isso negativamente. Então agora vamos entender, por exemplo, o que é um matriarcal negativamente e positivamente. Então é muito importante entender que faz toda a diferença de como uma pessoa vai estruturar o matriarcal para ela através da relação com os pais, ou seja, entre eles, entre os pais. Isso muda muito, né? Então como esses pais se tratam, né? Como que é a relação entre eles, esse carinho, esse acolhimento, esse respeito, isso vai desenvolver para nós enquanto filhos, né? Uma estrutura, uma relação com esse matriarcal também, entende? Então, peguei aqui que eu fiz algumas anotações para não esquecer. Então assim, pessoal, tá o matriarcal. Na consciência, ou seja, quando a gente tem isso já bem entendido, bem elaborado, estruturado, a pessoa foi lá através da terapia, de estudo e tal, e né, ela vai colocando isso na prática. Então, na consciência, é quando a gente já começa a cultivar amizades, a gente participa de festas, mas de uma forma para sociabilizar, né, para fazer realmente contatos, ter essa questão de movimentar, né, essas amizades, uma forma de ter prazer nesse acolhimento, ok? De você então chamar os seus amigos para vir na sua casa para tomar um bom vinho, comer uma pizzinha, cozinhar é profundamente matriarcal. Prazer de cozinhar, de nutrir, por quê? Porque o cozinhar está muito ligado com essa questão de nutrir a mim, o outro, né? A comida ela é muito prazerosa e ela tem que ser nesse sentido, né? Então assim, essa coisa de se reunir para fazer coisas juntos, para jogar, vamos jogar, se reunir para jogar aqui um baralho, né? Vamos se reunir uma turma para ela jogar um boliche, tudo isso que você está se divertindo em grupo, que você sente né, esse movimento de união, de conexão, é um movimento do matriarcal, tá? Positivamente, né? Então essa questão da proximidade, do cuidado comigo, com o meu corpo, tá? De aceitação desse corpo, tá? É um matriarcal muito positivo, tá? A questão da intimidade, né? De se criar intimidade, tudo isso é um movimento do matriarcal. O que seria um matriarcal negativo, num aspecto sombrio? É quando a gente começa a criar fixação, tá? E dentro dessa fixação é onde a gente vai para movimentos como alcoolismo, como o uso excessivo de drogas, distúrbios alimentares, né? Como anorexia, bulimia. Por quê, pessoal? Porque justamente quando eu tenho um mau entendimento, aí é que nem, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Dentro do matriarcal tem muito essa questão do acolhimento, do carinho, do amor, né? De você sentir os corpos ali, aquela conexão, aquele movimento. A pessoa que ela fica muito nessa de muita liberação, sexo com todo mundo, ela está realmente numa fixação muito ruim, né? Não está bem elaborado isso. Existe um aspecto aí de uma desvaloração, por exemplo, desse matriarcal e da própria questão sexual, né? Por quê? Porque como essa questão de comer, como não tem um prazer, eu não me permito realmente tomar um prazer real, eu fico numa constante insatisfação. E aí qual que é a tendência, né? Se eu estou insatisfeito, então eu preciso comer mais para me satisfazer,
né? E comer mais e mais e fazer isso em excesso, constante. Isso não é bom, na verdade é muito prejudicial. Aí tem que se compreender de onde vem essa insatisfação, né? Por que eu não consigo de fato tomar o prazer que me satisfaça? Isso não tem a ver com a quantidade, não é? Não tem a ver com quantidade. É a mesma coisa, né, pessoal, que eu ficar trocando constantemente de parceiro. Por que uma pessoa não me satisfaz? Entende? Ou é que nem eu vou lá e compro um carro, mas aí ele não me satisfaz. Então eu compro um segundo, um terceiro, um quarto. Aí eu tenho uma casa não me satisfaz. Eu vou ter que ter duas, três, quatro. Aí é que tá, precisa se compreender isso, né? O porquê da não satisfação, né? Por que eu realmente não me sinto satisfeito, não me sinto ali acolhido? Qual que tá, tem alguma coisa errada, algum movimento que está errado nessa relação com o matriarcal. E a pessoa precisa elaborar isso num processo terapêutico. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa voracidade, isso está demonstrando que existe um desequilíbrio. Isso, de alguma forma, está promovendo o mal, né? Tomando algo no aspecto muito negativo, agressivo, às vezes punitivo. Então, a gente precisa realmente olhar para isso. Então, por exemplo, né, quando eu não consigo ir para o mundo, né? Matriarcal negativo é aquela pessoa que, por exemplo, ela só quer ficar no prazer constantemente. Então ela só quer ficar no prazer, e só no prazer, e só no prazer, e aí ela não quer mais, então, ela não quer ter deveres, obrigações, né? Ela só quer saber dos direitos dela. A pessoa que ela quer saber dos direitos, ela acaba estando num matriarcal muito ruim, muito negativo, porque ela se torna muito inconsequente. Um outro aspecto negativo do matriarcal é quando a gente tem muita proteção, acolhimento, e aí a gente não permite o desenvolvimento do outro, para que o outro cresça, tenha maturidade e faça realmente o movimento na vida. Então ele acaba se tornando só o quê? Um tomador. Ele só fica tomando, é só para ele quer para ele só toma. E quando ele vai se tornar um doador? Quando ele vai se tornar um provedor? Entende? Então a gente tem que entender que existe um desenvolvimento aí que a gente precisa, de tomar o matriarcal, mas na infância, quando é importante isso, depois tomar o patriarcal e desenvolvendo isso. Então na própria infância, pessoal, a própria mãe, sem perceber, ela já vai colocando o patriarcal para o filho, né? Então, a criança nasce, tem aquele profundo acolhimento, o princípio da vida, o matriarcal está totalmente ligado à proteção da vida, à preservação da vida, cuida, vai alimentar, nutrir, é um profundo movimento constante de prazer, de desejo. Para a criança, o maior prazer que tem é estar nesse acolhimento, né? Com a mãe, com os pais, no colo, de sentir o contato com a pele, do banho que toma, de ser alimentado, do soninho depois, né? Tudo isso. Só que essa criança ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, ela começa a andar, movimentar, fazer, daqui a pouco começa o quê? Até a mãe colocar um patriarcal. Porque o que é o patriarcal? É colocar o limite. Limite também nas coisas. Então ela vai falar, olha, agora é hora de comer. Agora você vai desligar a televisão porque é hora de dormir, né? É hora do banho. Então agora já começa a ter horas para as coisas, já você tem um limite. Esse é patriarcal. Patriarcal já colocando uma regra, um limite, trazendo uma ordem, uma organização. Terminou de brincar, você vai recolher agora os brinquedos e vai colocar lá na caixinha. Olha o patriarcal aí. A organização, né? Trazendo essa organização, essa ordem social, né? Então, toda mulher nesse sentido, não tem como, ela se faz uso do patriarcal para poder organizar também dentro de casa as coisas.
né? Seja com os filhos, com o marido também, de colocar, né? Impor o lugar das coisas, como tem que ser uma organização, né? Em geral. Então, tudo aquilo que você vê, que você está colocando organização na sua vida, você está fazendo uso do patriarcal, entende? Então, todos nós estamos constantemente nos valendo do matriarcal e do patriarcal. Então, quando eu paro para escutar meu filho, para dar um conselho, para acolher ele, acolher aquele medo, aquela angústia dele, tudo, eu estou fazendo uso do quê? Do matriarcal, né? Esse acolhimento, esse ouvir, esse olhar, essa preocupação que eu estou tendo com ele, ou com um colega de trabalho que vem num desabafo, você poder colher isso é matriarcal. E aí, pessoal, o que seria o patriarcal, então? Né? Positivamente ou negativamente? Então, o patriarcal, na consciência, bem elaborado, de uma forma positiva, tá? Ele seria, por exemplo, né? Então, ele vai passar o que? A ter um respeito pelos outros, a respeitar o limite, né? A de fato ter um respeito pela diversidade, pelo outro, porque o patriarcal ele é hierarquização, né? Então, respeito pelos mais velhos, respeito por aqueles que vieram antes de mim, respeito por aqueles que ajudaram a construir, né? O mundo como está, honrar as coisas, por exemplo, honrar os meus professores, honrar os grandes mestres da vida, honrar aquelas pessoas que me ajudam, que contribuem de alguma forma. A pessoa ela vai saber, né, a se defender, a se proteger no momento certo. Por exemplo, quando alguém vem querer te humilhar ou promover um bullying, saber se posicionar, se colocar, ter uma proteção, entende? Se defender, se proteger no dia a dia da vida. Né? Estar no mundo é isso também. Né? A gente vive numa grande selva aí de pedra, né? Mas entende? Ele vai organização, então saber organizar a sua vida, saber ser uma pessoa organizada no seu trabalho, organizada nos estudos, né? Vai se valer desta organização, né? De uma forma positiva. É óbvio que aquela pessoa que ela é extremamente organizada ou alucinada ali com limpeza, isso daí já é um extremo, isso não é positivo, tá, pessoal? A gente está falando de alguém que faz isso de uma forma saudável, de uma forma bacana, tá? Aquela pessoa que ela vai ter responsabilidade, ela vai ser responsável pagar suas contas, vai ter responsabilidade com o trabalho, de chegar na hora certa, vai ser ética, honesta, vai procurar promover as coisas de uma forma honesta, né, sem levar vantagem sobre um outro. Ela vai ser aquela pessoa que vai buscar conquistar as coisas de uma forma ética e íntegra, com integridade, com honestidade. Né, vai saber o lugar dela, o lugar do outro, vai saber colocar esses limites, né, vai saber se impor no momento certo, também vai saber se recuar no momento certo. Ok? Patriarcal no aspecto sombrio, no aspecto negativo, tá? Daquela pessoa que não elaborou bem, né, tudo isso. Ela vai então ser aquela pessoa autoritária, ela vai querer se impor através da força e do poder. Ela vai passar a conquistar as coisas de uma forma desonesta, desíntegra, vai promover sim corrupção, desonestidade, vai querer levar vantagem sobre outras pessoas. Ela vai querer controlar tudo, ter controle de tudo o tempo todo. É uma pessoa que ela vai promover uma agressividade descontrolada, né? Agressiva o tempo todo, desequilibrada. Ela vai se demonstrar ser uma pessoa neurótica, com organização, com limpeza. Ela vai ser neurótica, com controle, então o tempo inteiro ali querendo controlar. Então esse monte de mãe aí extremamente controladora está nesse aspecto profundo negativo do patriarcal, tá bom? Porque o patriarcal, pessoal, ele acaba se tornando muito negativo quando a pessoa começa a tomar ele como uma coisa do perfeccionismo, do tudo muito certinho, muito correto. E como ele é o arquétipo da ordem, da ética, da moral, dos bons costumes,
A pessoa que ela toma demais também esse arquétipo e não entende, não compreende ele, ela fica neurótica em tudo, neurótica por controle, por limpeza, ela quer ficar sempre sendo uma coisa de ser perfeita, corretinha demais. Essa pessoa que ela está muito nessa questão de ser muito corretinha, ela está num patriarcal negativo. Então precisa elaborar isso. A terapia é muito bom para ajudar você a trabalhar isso. Né? Procura um terapeuta que ele vai contribuir com você nesse processo. Tá bom? E aí, pessoal, só para dar um exemplo assim, dentro hoje, né, da nossa sociedade, o que seria legal a gente fazer, né, conscientemente um movimento para trazer alteridade? Porque a alteridade é esse movimento de unir os dois, né, para um movimento de contribuir para a sociedade como um todo. A alteridade é o arquétipo que vai criar o diálogo entre os opostos, né? Então ela vai procurar cessar a tensão de opostos, né? Então, enquanto tem um tensionamento ali, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, esse acha que é melhor, o outro acha que é melhor, a autoridade vai chegar e vai ouvir, vai falar, espera um pouquinho, né? O que você precisa, o que você precisa, qual que é o teu olhar, qual que é o teu, e a partir daí ela vai negociar, né? Ela vai através desse diálogo de ouvir, né? A alteridade é esse arquétipo de ouvir realmente, para dar um viés de saída, para trazer uma solução. Então ela vai acabar com esse tensionamento, com essa discussão, com essa briga, para incluir ambos. Ela vai incluir os dois e vai falar, olha, o que você traz é importante, o que você também traz é importante. Vai limpar, né, ali o que realmente não serve, não tem importância, vai pegar o que era importante e vai colocar os dois para funcionar dentro desse movimento. Vai agregar para o todo, né, vai mostrar que os dois juntos são melhor do que separados. Eu pego na escola, tá, pessoal, e faço uma escola pintadinha, bonita, com carteiras confortáveis, ok? Eu vou inserir uma refeição bem feitinha, gostosinha, bem preparada, um uniforme limpinho, bonitinho. Eu vou olhar para esse aspecto, né, desse acolhimento, dessas crianças se sentirem bem em casa, gostoso, de eu ter momentos ali dentro da escola de brincadeira, de diversão. Então você inserir, por exemplo, música, você inserir arte, você inserir dança, momentos de descontração. Se for escola, por exemplo, em período integral, tem aquele cochilinho, promover a brincadeira entre as crianças, o desenvolvimento saudável entre elas, né, para que não tenha nenhum tipo de discriminação, diferenciação, entendeu? Esse movimento de olhar para a qualidade dessas crianças, dos professores também, para que os professores estejam bem, se sintam bem acolhidos, né, se sintam valorizados, né, tem que ter esse movimento de valorização. Então a gente se sentir num lugarzinho gostosinho, aconchegante, bacana, você quer estar ali. E como é que seria o patriarcal aí dentro? É quando você coloca regra, ordem. Então, olha, tem hora para chegar, tem hora para as atividades, para fazer as coisas. Se um colega cometer bullying com o outro, sim, vai ter consequência e você vai sofrer um castigo, ok? Se você agredir um colega, vai ter consequência e vai ter um castigo, vai ter uma punição aí. O patriarcal ele vai ensinar, né, o aluno a respeitar a hierarquia, a respeitar o professor, o coordenador, o diretor, a respeitar os profissionais que cuidam lá da limpeza, do refeitório, enfim, ele vai botar limite, ensinar respeito e hierarquia. Então o aluno vai lá e maltrata ou agride um professor, ele tem que botar um limite, mostrar que tem consequência, uma punição. O que é preciso se compreender, pessoal, é que pro matriarcal toda vida é importante, todos são filhos. O professor também é filho do matriarcal, ele é um representante da vida também. Então, o patriarcal ele está a favor dessa proteção, através do quê? Da ordem, da lei,
Então, quando tem um equilíbrio nisso, fica perfeito, porque o patriarcal está a serviço do matriarcal, a serviço da vida, da proteção e preservação da vida, da integridade física, psíquica, moral. É que hoje a gente está num movimento muito que deturpado, bagunçado, precisa organizar. Por isso que a gente não tem de fato um movimento consolidado do patriarcal na sociedade, porque está faltando muito organização também. Porque isso, o patriarcal ele está a favor do matriarcal, ele vai tentar proteger esse movimento. Porque se um colega agride o outro, ele também está agredindo esse matriarcal, ele vai agredir o feminino. Por isso eu tenho que botar uma ordem e dizer, não pode, você vai ser punido por isso. É isso que é estar a favor, né? É colocar regra, ordem, porque senão vira um caos, vira uma bagunça. O que é o caos? É a ordem não vigiada. Então é preciso que se vigie as coisas para que tenha uma ordem aí, né? Então o patriarcal ele vai entrar para inserir uma organização. Então as crianças todas vão lá, espalha brinquedo, brinca. Agora todo mundo vai ajudar a organizar e fazer. Patriarcal. É quando a gente vê as crianças lá na escola, no Japão, elas vão lá, ajudam a cozinhar. Então o cozinhar é matriarcal, mas esse movimento de organizar, de ir lá, descascar, a ação em si é esse movimento do masculino e do patriarcal, né? Então elas vão lá e limpam depois a sala. Todas elas se unem, né, para ir lá e limpar o chão, limpar a sala, fazer esse movimento. É isso, pessoal, é organizar, colocar ordem. Então você tem os dois, o matriarcal que está olhando para a limpeza, para esse bem-estar, de ter um lugar limpinho, cheirosinho, bonitinho, de não ter contaminação, bactéria, de não vir barata, rato, essas coisas, para a qualidade de vida. E o patriarcal que vem para organizar isso, colocar regra, colocar limite. Isso é um caminho certo para a alteridade, ok? Isso vai construir caráter, desenvolver personalidade nas pessoas, ter mais integridade, agir de uma forma mais para o todo. Por isso que a alteridade caminha ao todo, percebe? E quando eu tomo alteridade, ela faz eu olhar para o todo. Eu não fico mais naquele menininha de só querer tomar do matriarcal, eu não fico só mais naquela do patriarcal, do rígido, tem que mandar fazer e tal. Eu tomo os dois, eu entendo a importância dos dois. De amar e ser amado, de acolher e ser acolhido, de poder usufruir das coisas e depois contribuir para a manutenção daquilo que eu usufruo. Entende? Isso é alteridade, que obviamente que ela vai levar para a totalidade, que é esse olhar para o todo, que é essa conexão maior com o todo, que é realmente se perceber com o todo. E aí se acaba com todos esses papinhos aí de preconceito contra a raça ou contra a sexualidade, o que quer que seja, né? Porque a gente está falando de igualdade para todos, igualdade de direitos e de deveres, as pessoas saberem que tem consequências sim, e tem que ter, assumir responsabilidade também, né? Saber que prazer é importante, mas não pode ser só prazer, também tem que ter ação, movimento, tarefas. Saber que tudo em excesso é prejudicial e é negativo. Então, quando a gente não coloca também ordem, regra, e de certa forma mostrar que tem consequência por algum tipo de punição, essa pessoa também, como é que fica o caráter dela? O que você está construindo nessa pessoa a nível de caráter, de personalidade? O quanto ela vai olhar para o todo? Ou ela vai se tornar uma pessoa egoísta, arrogante, né, pretensiosa? É isso que a gente tem que ver. E essa é uma responsabilidade de todos nós, nesse sentido social para o todo. Percebe como é muito importante se compreender esses movimentos, se compreender o desenvolvimento da consciência no universo, dos arquétipos, enfim, né, da civilização como um todo. E aí a gente vai ver, pessoal, como é louco esse movimento nosso, né? E o quanto é difícil a gente fazer
um símbolo, uma imagem progredir, se desenvolver, a gente sempre está voltando para trás, a gente sempre está fazendo a regressão do movimento. Então hoje, né, tem pessoas que trazem questões para a sociedade achando que fizeram grandes descobertas, que é uma coisa revolucionária, e não é. Ela está trazendo lá de trás, de uma imagem lá atrás para agora. Então quando se diz assim, ai, nossa, vamos acabar com esse papo de que menina brinca com boneca e menino com boneco, como se fosse algo extremamente inovador. Gente, que besteira, a sociedade já passou por isso, né? Olha lá atrás, já na civilização egípcia, já não tinha isso, eles se maquiavam, usavam saia, sabe? A sociedade já passou por tudo isso, entende? Olha, por exemplo, quando você vai ver lá o filme 300, que tem a batalha lá, né? Que tem a batalha lá entre os persas, né, e Esparta. E aí olha lá onde tem o rei Xerxes, né, como que é o ambiente dele, vê como que é o grupo ali, né? Então ali era uma mistura, tinha de tudo, tudo isso que a gente vê ali, a sociedade tenta trazer hoje como se fosse algo inovador, e não é, nem um pouco. O que a gente vê aí, por exemplo, nos movimentos, seja do carnaval, da própria parada gay, é como se fosse algo novo, e não é algo novo. Isso já teve lá atrás dentro da sociedade, em outras civilizações, né? Vai estudar a história, o movimento de Sodoma e Gomorra também. Então tem muita coisa, sabe, pessoal, que a gente quer achar que é inovador, que é revolucionário, e não é. Não é, porque não está a serviço da progressão da consciência, é regressão da consciência. Está sendo regredido, a gente está pegando lá atrás os símbolos de trás, as imagens lá de trás, e trazendo para agora como se fosse algo novo, e não é. E a grande questão é que o universo, ele quer progredir, o símbolo quer movimento, ele quer progredir. Quando a gente pega lá esse símbolo, traz para agora esse mesmo movimento, ele não está tendo desenvolvimento, ele só está sendo reproduzido. É isso que a gente manifesta um arquétipo, né? Quando a gente vê que o mesmo movimento lá atrás está aqui. Então, como que esse arquétipo está? Ele está evoluindo, desenvolvendo, ou ele está sendo uma repetição da imagem que já está lá atrás? É que nem eu pegar a memória lá que eu tenho de 10 anos atrás e reproduzir aqui agora. O que tem de novo? Né? Não tem nada de novo, não tem progressão nenhuma aí, não tem nenhum tipo de desenvolvimento real, é só uma ilusão e a gente fica preso nesse mesmo processo. É uma ilusão louca, maluca, a gente acha que está sendo revolucionário, está desenvolvendo uma coisa e nada, não tem nada de desenvolvimento aí nesse sentido. Então é ir para frente, é fazer movimentar realmente o símbolo, deixar o passado no passado. E entender que já aconteceu um movimento. Né? Se já foi assim lá atrás, isso teve um movimento, né? Dentro do decorrer das civilizações, tudo, a gente tem que caminhar para frente, né? Ficar voltando para trás, ficar sempre nesse movimento de dar salto para trás e querer trazer esse movimento para agora. É preciso compreender isso também, tá? Buscar compreender por que essas coisas lá atrás também não funcionaram e não deram certo. É justamente por isso que teve um movimento aí para trazer algo novo, para trazer uma mudança. É que a questão, pessoal, é que para o universo, para a nossa alma, para a consciência como um todo, o tempo para ela sim, ela pode esperar. Ela não tem essa pressa. Mas e aí? E é pra gente aqui, né? O que vale? Do que vale a gente ficar recriando o passado? Né? Do que isso vai realmente ser bom para você agregar na sua vida? Que contribuição isso vai ter para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras? Você ficar recriando o passado aqui agora. Entende? A gente precisa pensar um pouco mais a respeito disso, ter mais consciência dessas coisas. Então é importante, pessoal, entender que o masculino, tá, ele é a favor de algo
Ele tem as características dele, as influências dele, e é normal, é natural isso, não tem nada de errado. Assim como o feminino é a favor de um outro movimento, ele tem as características dele, as propriedades dele, as influências dele, que é tão importante quanto a do masculino, assim como o matriarcal e o patriarcal. Nenhum é melhor que o outro, nenhum se sobrepõe ao outro. Na verdade, tudo isso trabalhando junto traz um movimento completamente diferente para a sociedade, um movimento de progressão, de ir para a alteridade, para tomar essa totalidade, ok? É muita coisa para a gente falar, tá? Por isso que assim o vídeo ficaria gigantesco, já está passando mais de 1 hora aí de vídeo. Então, é importante, pessoal, compreender que existe uma grande diferença em sermos iguais, né? E direito de igualdade. Ninguém é igual a ninguém. Homens e mulheres são totalmente diferentes, tá? A nível celular, muda questões da nossa biologia. Tem muita coisa que é diferente, hormônios, tudo, não são iguais. E tudo bem. Agora, é a mesma coisa, aí é diferente eu entender o que é o direito de igualdade. Direito de igualdade é o meu direito de pertencer como você, o direito de ter um bom trabalho, é o direito de poder estudar, de me desenvolver, o direito à segurança, sabe? O direito de eu explorar a minha vida, né, da forma como eu acho melhor, saudável, né? É o direito de ser feliz, entende? Mas aí eu tenho que compreender que tem que ter limite também, porque eu não tenho o direito de agredir o outro, percebe? Isso tem que ter uma consequência. Eu não tenho o direito de humilhar o outro, isso tem que ter uma consequência. A gente tem que compreender essa questão melhor de direito dentro da sociedade. E em casal, pessoal, geral, a gente fica com essa ideia maluca de querer alguém igual a nós. O que o igual traz para você? Nada de novidade, nada. Sabe, o igual é aquela coisa que vira um negócio e fala, puta, sabe, não tem desenvolvimento. Então, o que, na verdade, o que nos atrai é o diferente. É o que traz um movimento, um desenvolvimento. É que nem em geral, pessoal, duas pessoas introvertidas não se juntam. Não tem como, é uma lei física. Né? Sempre vai ter um introvertido e um extrovertido para um poder fazer um movimento com o outro. É que nem relacionamento. Às vezes você vê numa relação uma mulher que ela é mais feminina e um cara que é mais masculino. Em outros casais você vai ver que é uma mulher muito mais masculina, você vai ver mais um movimento masculino, a agressividade nela, e no homem você vai ver ele mais passivo, ele vai estar mais no feminino. É física, é lei dos opostos, não tem como, entende? Você não vai ter uma mulher masculina com um cara também masculino, não dá certo, não junta, é que nem você pegar o ímã, os dois polos norte e tentar juntar, não vai juntar. A gente precisa compreender que existe uma ordem no universo e acabou. Né? Não adianta você querer idealizar, criar argumentos racionais e tal. Olha para os efeitos. Está aí para a gente ver os efeitos dentro do universo. Tá? Não tem como. Os efeitos estão aí. Então, sem masculino, a gente não tem ação, não tem desenvolvimento. Ok? Sem o masculino você não tem realização, tá? Só quem realiza é o masculino. Assim como sem o feminino a gente não tem a cura, só o feminino cura. A gente não tem um olhar para aquilo realmente que é importante, a gente não tem essa questão de um acolhimento, tá? Que nem o patriarcal. Sem o patriarcal a gente não tem organização, a gente não tem também um movimento de desenvolvimento, percebe? Sem o matriarcal a gente não tem o desenvolvimento da vida, a preservação da vida, tá? Cada um tem a sua função e a gente precisa compreender isso, e todas elas são importantíssimas.
E se feitas positivamente, toda a sociedade ganha. Como está hoje, infelizmente, é muito negativo. A gente vê uma sociedade adoecendo porque está um matriarcal realmente muito ferido, como o feminino muito ferido, por isso que as pessoas estão cada vez mais entrando em depressões, em utilização de drogas, de bebidas, tudo isso, né? O matriarcal muito machucado, muito negativo, o feminino também. Do lado do patriarcal, terrível, que é o patriarcal se instaurando com corrupção, com desordem, né? Com querer botar um poder muito grande, percebe? Isso é muito ruim. Então, pessoal, que é muito importante a gente pegar, aproveitar aqui, né, desse bate-papo. Então, pessoal, que é muito importante a gente tentar elaborar, compreender isso, é compreender de fato, tá, pessoal, que o patriarcal ele está a favor do matriarcal. O masculino ele tem que estar também a favor do feminino, nessa questão de realizar também para o feminino, de proteger, tá? De dar a manutenção, trazer um desenvolvimento. Então é muito importante a gente compreender, olhar para isso, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, mulheres que são a favor do aborto, elas estão profundamente ferindo o feminino e o matriarcal. Quando a gente olha, né, para o nosso planeta e vê mulheres, por exemplo, que são a favor profundo do materialismo, que não está preocupado com desmatamento, ou preocupado com matança de animais para fazer casaco de pele, ou ter a bolsa lá de jacaré, tudo isso é ferir o feminino e o matriarcal. Né? Também colocar esse feminino, esse matriarcal, como escravos ali do materialismo, sabe? É ficar me aproveitando o tempo todo disso também, né? De querer, esse monte de coisa de joias, de tudo isso. Então, você estar o tempo todo promovendo, né, uma destruição, né, uma escravização do meio ambiente, desse grande útero, tá? Para ficar só satisfazendo, é sempre o prazer, entende? É querer sempre estar só nesse prazer também. Preciso compreender, se não tem aí um patriarcal para botar um limite, punir, proibir essa destruição, essa invasão constante, que chega a ser praticamente um estupro, né? E ninguém parece perceber isso. Como é que fica? A gente fica cada vez mais destruindo o matriarcal e o feminino, ferindo cada vez mais profundamente. É preciso, sim, se compreender isso. Então, pessoal, tudo aquilo que está nesse movimento de usurpar, tá, aquilo que vem do feminino, do matriarcal, é um processo profundo de ferir isso também. Isso ocorre por parte da mulher também, não só do homem. O homem o faz, mas a mulher também o faz. Né? Então é preciso compreender isso profundamente também. Então, se nós não temos, por exemplo, um patriarcal para punir e colocar uma lei, por exemplo, para desmatamento, para a questão de poluição, de degradação do meio ambiente, de preservação da vida, de integridade física, moral, psíquica, como é que faz? Vira um caos, todo mundo vai destruir tudo, vai ferir profundamente, né? Tudo que tange tanto o matriarcal quanto o feminino. Né? A vida é frágil, né? E a vida é muito importante em todos os seus aspectos, em todo sentido. Quando a gente pega o arquétipo da vida, também é uma coisa muito grande. As pessoas não têm noção, acham que a vida só está nela ou aqui. Não, a vida é algo enorme, está em tudo, em todo lugar. Tá? É importante se compreender a proporção do que é proteção e preservação da vida nesse sentido. E para isso a gente precisa do patriarcal, tá? Senão vira um caos total.
preciso entender que existe uma diferença, tá, dessa ideia de conservadorismo, que é muito equivocada dentro da sociedade, e entender qual que é a ideia de conservadorismo do ponto de vista do universo dos arquétipos, que é no que tange ao conservar a vida, a preservação da vida do meio ambiente, de colocar-se limites para proteção e preservação. Quando eu coloco um limite para quem quer agredir, para quem quer tratar a vida com banalidade, para quem quer usurpar, né, só do meio ambiente, usurpar o tempo todo de tudo, né, ser inconsequente, agir de uma forma inconsequente. É importante compreender isso. Se a gente não coloca, por exemplo, regra, por isso que o patriarcal ele protege o matriarcal, ele está a favor também do feminino. Por quê, pessoal? Se eu não coloco lá assim, não pode desmatar, eu não coloco regra para desmatamento, para poluição do meio ambiente, se eu não faço isso, eu estou permitindo que se agrida o feminino ainda mais, que se explore o matriarcal e o feminino, que coloque eles ali como escravos desse consumo e dessa coisa louca. Entende? O patriarcal, nesse momento, ele está a favor para defender, proteger o matriarcal e o feminino. E é isso que as pessoas precisam entender. Vão ficar falando essa besteira de que é conservadorismo. Gente, que besteira! Isso não tem nada a ver com conservadorismo, tem a ver com proteção. Proteção da vida. Proteção do matriarcal, do feminino, proteção dessa fragilidade do princípio da vida. A vida é frágil, precisa ser protegida. É simples no fundo. Né? Se a gente não tiver ordem, organização, vira uma bagunça, um caos. É importante compreender, pessoal, que todo esse processo, todo esse sistema, por exemplo, de leis é patriarcal, né? Porque você vai ter que ter lei ali, por exemplo, para punir a pessoa que agride a outra, ou que mata, ou seja, que comete qualquer atentado contra a vida, contra a integridade física, moral, psíquica de uma outra pessoa. Infelizmente, as pessoas estão tomadas pelo materialismo, então hoje não tem muito mais ética. As pessoas olham, qual que é o ruim que ficou hoje dentro da sociedade patriarcal? É que está todo mundo tomando de uma forma muito materialista e negativa. Então se perdeu essa ética que tem. E o moralismo, né, o senso moral do patriarcal, não é esse moralismo que a gente tem aqui, religioso, que se é colocado aí por algumas pessoas, que também prejudica, né, acaba tomando sempre de uma forma muito negativa, muito sombria o patriarcal. E infelizmente ele fica sendo mal visto, e na verdade ele não é nada disso. Assim como o matriarcal também tem os aspectos negativos, e infelizmente as pessoas tomam de uma forma muito ruim, muito negativa, porque hoje quem está muito no matriarcal é inconsequente, irresponsável, está infantilizado demais, num estado muito da regressão da sua consciência. Isso é extremamente ruim, age que nem criancinha e fica ali só querendo para si, tomando e quer sempre uma teta para mamar. Isso também é ruim. O matriarcal não é isso, né? Só isso, na verdade, porque isso seria o aspecto muito mais negativo de quem está no matriarcal. Vamos tomar as coisas positivas, pessoal. Tem muita coisa linda, positiva no matriarcal para a sociedade, para o bem da sociedade. Assim como tem muita coisa boa, positiva do patriarcal para o bem da sociedade. Do bem do masculino e do feminino. Né? Aprender a tomar o que é bom, o que é positivo. Tá? É importante. Quando a gente olha para o universo, pessoal, existe uma ordem dentro do universo. Existe um aspecto, um senso moral, sim, dentro das ordens do universo. Você vai estudar a constelação familiar, dentro das ordens do amor, você vai ver que lá tem um aspecto conservador, no sentido de conservação da vida, de preservação da vida, de não admite que se leve vantagem, que se promova exclusões. Existe uma ordem ali. E tem consequências, as pessoas vão pagar o preço por isso. Então tem que se entender isso, não é bagunçado, não é essa coisa de
existe um aspecto conservador e o universo é assim e ponto, tá? Então se a gente entende as ordens, se curva as ordens e entra nesse movimento, a gente vai ter um processo de evolução, de desenvolvimento, né? Olha aí os países de primeiro mundo, olha as culturas mais desenvolvidas, evoluídas, como é que eles fazem. O Brasil ainda está muito regredido, o Brasil ainda está numa consciência muito arcaica nesse sentido. Tem muito que trabalhar o que desenvolveu o Brasil. Porque ainda tem um patriarcal corrompido, corrupto, sem desíntegro, levando vantagem em tudo, ferindo tudo que é ordem que ele pode, querendo tomar as coisas sempre por poder, por arrogância, não honra nada. Hoje a gente vê os profissionais aí, eu acho isso terrível, né? Então a pessoa vai, faz um curso de constelador e depois fica, não, porque ela quer se colocar acima do Bert Hellinger. Pelo amor de Deus, honra o que veio antes de você. Porque o que o Hellinger descobriu, provavelmente você não teria competência para isso, sabe? Não pode simplesmente querer se colocar acima dele, gente. E os dos que vieram antes dele, por exemplo, eu sou um terapeuta, eu quero me colocar acima do Jung, do Freud, do Lacan. Gente, que arrogância! A gente não honra, não olha para os que vieram antes e tudo que se desenvolveu desde lá de trás com a filosofia, todas aquelas pessoas que vieram. Então eu vou pegar aí milhares de anos atrás, de todo um desenvolvimento que veio da filosofia para passar pela psicologia, pela psicanálise, por tudo isso, para hoje a fenomenologia, para falar que agora eu, sem mais, eu estou acima de tudo. Gente, por favor, humildade, se coloca no seu lugar, sabe? As pessoas hoje que fazem cursos aí, às vezes também de coaching ou de direito, que quer que seja, já quer se colocar lá acima, numa arrogância muito grande. Pessoal, para com isso. Tem que honrar o que veio antes. Honrar aqueles que vieram antes, o sacrifício que eles fizeram, tudo que eles lutaram. Vai ler a história de vida dessas pessoas, por tudo que elas passaram, né? A gente tem que honrar isso. E aí sim contribuir para agregar isso. E não querer levar vantagem. Porque se querer levar vantagem sobre todos aqueles que vieram antes de nós. Isso não é bom, não é saudável. Tá? É desonesto isso. Tá? E que tipo, né, que contribui isso para a construção de caráter, para a construção de uma civilização, de uma sociedade mais íntegra, mais ética? Porque todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ser espertão, quer ser o melhor do que o outro. Sabe? Para pensar e refletir um pouco sobre isso. Tá? Como você está tomando esse patriarcal, esse matriarcal, esse masculino, esse feminino. E aí você vai entender também o porquê da desordem, não só na sua vida, mas na sua família e dentro da sociedade. E isso tem como, sim, ser revertido de uma forma positiva. E não tem como, é através de ação e de atitude. Então, se você tiver interesse, tá, em se aprofundar mais nisso, em compreender como você pode fazer tudo isso, eu posso ministrar esse curso online, individualmente, ou até formar um grupo aí. Posso ministrar também esse curso presencialmente, tá? Eu estou em São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Se for online, eu envio para você a apostila em PDF para você imprimir e a gente marca, agenda as aulas, a gente vai fazendo online, ok? Então, se você tem interesse, você pode me procurar através do meu site ou deixando uma mensagem aqui mesmo no YouTube aqui, ok? E aí a gente pode conversar, eu te passo tudo, questão de valor, de horários e tudo mais, a gente vai conversando, tá bom? Espero que realmente esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, né? Que isso tenha esclarecido para você dúvidas e equívocos que existem aí, tá? E que você possa daqui para frente tomar de uma forma mais saudável, tá? Esse matriarcal, esse patriarcal, esse masculino, esse feminino dentro da sua vida e para contribuir para a consciência coletiva, para o desenvolvimento disso, tá? Da mesma forma, pessoal, que a gente vê, por exemplo, tem muitas pessoas hoje que confundem o arquétipo
do sábio ou do guru com o do impostor. E aí é que está, né? Esse arquétipo também está se movimentando em todos os lados. Então hoje você tem esse cara que ele atua com o arquétipo do impostor dentro da medicina, dentro do direito, dentro das religiões, da espiritualidade. E existe sim pessoas que tomam o arquétipo do sábio, do guru, de uma forma mais legítima, tá? Seja em várias culturas no nosso país. E ele vem se desenvolvendo também. Hoje a gente pode ver, por exemplo, o próprio Bert Hellinger, que para mim ele vivencia muito bem hoje um arquétipo desse sábio, desse guru, só que já mais evoluído, que não fica mais naquele estereótipo daquela vestimenta, dessa questão de ser celibatário, né? Ele saiu da igreja, ele casou, e ele, para mim, ele vivencia isso muito profundamente. Então você já teve um desenvolvimento aí. Como você tem outras pessoas, seja no Japão, na Índia, enfim, vários países aí que vivencia esse movimento desse arquétipo do sábio, do guru também. Então não confunda, tá? Tem muita gente aí no arquétipo do impostor. Esse arquétipo que começou lá atrás também, como aquele cara que ele se coloca como ele não é, né? Então ele veste uma máscara aí, né? Ele toma, né? Ele se apropria de características e de coisas para poder levar vantagem, para poder dar o golpe em outras pessoas, para querer ser o esperto, o malandrão, né? O impostor, aquele que diz saber, mas no fundo não sabe, aquele que no fundo não tem também nenhum tipo de humildade, né? É um outro movimento. Então isso acontece em vários lugares, a gente vê o tempo todo, você liga a TV, o que tem aí de impostor, e aí você vai ver os depoimentos, as pessoas estavam lá totalmente tomadas, né, por um endeusamento, ou achava que aquela pessoa realmente era a bambambam de alguma coisa. Primeiro, pessoal, a gente não vai ver muito esses gurus ou esses sábios por aí o tempo todo, porque eles se recolhem, eles têm uma humildade, eles têm um outro movimento, eles não estão aí querendo, sabe, se expor ou ganhar muito fama nesse sentido, porque eles não estão a favor do materialismo, é diferente, eles não estão a serviço do materialismo, é isso que é importante entender, tá? Existe um outro movimento aí, então é isso. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.